Amém. Tá bom, vamos entrar na palavra dessa noite então. Queridos, antes de entrar, quero falar sobre esses livros. Então, a gente tem lá na lojinha esse livro aqui, Encontrei o Caminho. Eu trago um testemunho de como foi a minha vida sem Jesus Cristo e como é a minha vida depois de Cristo. Fiquei 21 anos usando drogas, 10 anos usando crack. E, queridos, eu escrevo aqui as experiências que eu tive aí longe desse caminho com o Senhor. É um testemunho, cara, muito, muito forte, um milagre na minha vida. E eu vi Deus operando esse milagre. Então, nós temos esse livro ali atrás. Esse aqui é um livro que eu escrevi em conjunto com os irmãos da igreja. Nós falamos sobre o que é nascer de novo. Então, você veio para a igreja e ergui minha mão, aceitei Jesus Cristo. E agora, o que eu faço? Queridos, aqui tem algumas ministrações, algumas palavras que nós trouxemos durante alguns cultos, que te dá digamos, um suporte nessa área aí, tá bom? E esse livro aqui é o meu último livro, eu lancei agora, no mês passado, no começo desse mês, né, fevereiro, nós estamos em fevereiro ainda, dia 4, aqui na igreja, tá bom? Ele, cara, confesso que ele é forte, é um livro muito forte o conteúdo dele, queridos, e ele vai mexer com a tua estrutura, ele vai falar pesado com você. Então, assim, se você está passando por um momento onde, sabe, não pode falar muito forte com você, não leia esse livro, amém? Uma direção, tá? Mas assim, queridos, se você abrir teu coração e deixar, você vai identificar ferramentas aqui dentro, situações que provavelmente vão mexer com a tua estrutura, amém? Porque foi algo que Deus mostrou para mim, que de uma certa forma, nós, inclusive eu como pastor, me coloco nessas situações, queridos, aonde eu permito que o velho homem, aquele que eu já matei um dia, ele comece a renascer, a querer ressuscitar, mas esse velho homem não pode mais ressuscitar, ele já está morto, amém? Só que eu dou liberdade para que ele nasça, eu dou liberdade para que ele venha de novo, e ele comece a tomar conta da minha vida, tomar conta dos meus pensamentos. Quando eu vejo, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de vir para a igreja. Quando eu vejo, eu estou, e assim que dizemos, de uma forma tão sutil. Você nem se liga, quando você vê, você só está fazendo. Vocês estão aqui, queridos? Você só está fazendo. E, queridos, para algumas pessoas, isso aqui vai ser um peso, porque a pessoa não consegue mais voltar, ela não consegue mais olhar para Deus, porque ela se sente culpada, ela se sente imperdoada. Enfim, queridos, a gente sempre acredita na pior coisa, no pior cenário. Só que a gente esquece que tem um Deus que deu seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. E o sangue que Ele derramou, querido, Ele fala que restaura, Ele fala que Ele cura, Ele fala que Ele perdoa, que Ele sara, que Ele transforma, que Ele muda. Então, queridos, toda vez que eu ouço alguém falar para mim assim, pastor, eu não consigo fazer isso. Eu me lembro do meu primeiro livro que diz assim, se uma pessoa conseguiu sair, ela anula qualquer pessoa que diz que não consegue. Então, queridos, se tem alguém que você conheça que saiu de uma vida totalmente errada, equivocada, sem Deus, e vive uma vida na presença de Deus, ela anula aquilo que você fala que você não consegue. Você consegue, talvez você esteja lutando da maneira errada, mas que você consegue, você consegue. Se você buscar as ferramentas certas, se você buscar a direção certa, com certeza você consegue. E assim é quando eu estou com Cristo. Muitas vezes, queridos, eu me deparo com situações que eu falo assim, mas eu não consigo mais mudar essa realidade. Consegue, queridos. De novo, Pedro não. Saulo, ele teve o nome dele mudado. Amém? De Saulo para Paulo. O que fez Saulo mudar o nome dele, queridos? Um encontro com Jesus. O dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo, queridos, ele teve o seu nome, a sua identidade transformada. Assim foi Abrão, que virou Abraão, assim foi Jacó, que virou Israel. Vocês estão aqui? Todas as vezes que nós temos encontro com Jesus, a nossa identidade é transformada, queridos. Então não há nada que não possa ser mudado. Há o que eu quero que mude e há o que eu não quero. Aí é comigo, amém, queridos? Não é de Deus. Não é problema de Deus, sou eu. Mas tudo que eu quiser que possa ser mudado e colocar diante da presença de Deus e permitir o Espírito Santo falar aos meus ouvidos, queridos, com certeza você vai ser mudado. Amém? Mas esse não é o tema da palavra, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa noite, pela experiência que tivemos aqui agora há pouco, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está sentado aos nossos lados. E eu oro, Pai, para que o Senhor continue ministrando os nossos corações, continue tocando, continue curando, continue transformando. Declaro toda a resistência do nosso coração por terra, toda a resistência da nossa mente por terra, Pai. Sela os nossos ouvidos, sela os nossos olhos, que nós possamos enxergá-lo, que nós possamos ouvi-lo e viver a Tua vontade
vontade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, declaro por terra toda e qualquer obra do diabo, Pai, de mudar aquilo que o Senhor tem planejado para essa noite. Sou totalmente dependente de Ti, Pai, não tenho nada a dar e oferecer. Clamo pela Tua presença, Jesus, clamo pela Tua instrução, Espírito Santo, derrama da Tua sabedoria, usa a minha boca como um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, que as palavras que saírem da minha boca, Pai, sejam palavras, Pai, derramadas do Teu trono, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, Deus ele tem falado muito forte sobre escrever o livro de Atos. Quem já procurou aqui o Atos que eu falei outro dia? Não tinha, né? Deixa eu falar, queridos. Você vai receber um presente. Cada um de vocês vão receber um presente no último culto dessa série. Tá bom? A gente mandou fazer esse presente para você. Tá? Eu não vou falar o que é, para você vai ficar curioso mesmo, tá bom? Mas é bem legal, tá bom? Você vai receber um presente, e assim, pastor, eu não vou poder vir esse dia, perdeu a bênção, irmão. Amém? Então assim, esteja aqui para você receber, porque o que sobrar eu vou pôr no boas-vindas, e você é visitante, você vai receber esse presente. Eu sou membro da igreja, queridos, perdeu a oportunidade, amém? Então esteja aqui no último culto, eu vou falar, vai ser hoje. Vou mandar uns dias antes para você poder se programar, tá bom? Mas esteja para você poder receber. E detalhe, a gente só fez 130, né? 130 presentes. Eu quase que eu falei. Quase que eu caguetei aqui. 130 presentes, tá bom? Então, venha para cá, tá bom, queridos? Você vai receber uma coisa bem legal. Tive uma visão quando eu mandei fazer esse presente. Então vamos voltar para cá. Você está escrevendo uma história, tá? Por isso que nós estamos aprendendo sobre o livro de Atos. Porque, queridos, nós aprendemos com os apóstolos coisas que nos direcionam, que nos guiam a viver a vontade de Deus. Nós aprendemos através da palavra de Deus instruções, direções, sabe, estratégias de como as coisas elas são mudadas, elas são transformadas na vida de um discípulo, na vida de uma pessoa que deseja seguir o Senhor. E queridos, isso é maravilhoso, porque o teu testemunho, ele evangeliza alguém, sabia disso? Você sabia, queridos, que quando você tem uma história e de repente essa história é transformada pela mão de Jesus Cristo, e você conta isso para alguém, a pessoa fala, caramba, como pode isso? Que jeito? Não acredito, né? Não, pare. Mentira. Mas muda, queridos, mexe com as pessoas, né? Consegue fazer uma musiquinha mais animada aí? É carnaval, mas a galera tá toda ali assim, tipo, meu. Mas a igreja, ainda bem que é a Mirelle que canta, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu quero te começar fazendo uma pergunta assim, queridos. Quem aqui já teve medo? Quem tem medo? Todos nós temos medo, né, cara? Alguma coisa você tem medo. Quem tem medo de lugar fechado? Começa a dar um acelero no coração ali, né? Cara, quem tem medo de altura? Nós temos medo, né, queridos? Então, assim, medo, ele é uma emoção natural do ser humano. As pessoas sentem medo. Medo de perder alguém. Medo de não ter o salário no final do mês, né? Medo que a fatura do cartão veio acima daquilo que eu planejei. Só que para vir acima, provavelmente você gastou, né, irmão? Né? Mas medo, nós temos medo, não temos? Então, queridos, claustrofobia, medo de lugar fechado, né? Na minha época de adolescente, alguns dias atrás, não faz tanto tempo assim, era uns dias atrás aí. Quem assistiu tinha um filme lá que era Aracnofobia, não era esse o nome, mas era um negócio da aranha, quem lembra disso? Aracnofobia. Quem assistiu esse filme? Quem tem medo de aranha aqui? Cara, dava uns pavorzão lá, né? Então medo. Quem tem medo de rato?
Nossa, cara. Sabe como que é o nome desse medo? É musofobia. Quem tem musofobia? É a pessoa que tem medo de camundongo, de rata, essas coisas assim, sabe? É. Esses dias a gente foi numa cela, vou contar. Não. A gente estava numa cela e lá, altas ideias, trocando ideia, e o gatinho sumiu. O gatinho sumiu, desapareceu, assim e tal. Cadê o gato? Cadê o gato? De repente, cara, o gato aparece. E, aparece com um rato na boca. E veio direto no colo da Simone. Mas a Simone, ela tem pavor de rato. Cara, ela começou ali a gritar, e daí aquela correria. O Java já começou a interceder. Tá amarrado. Não, ele estava preso na boca do gato mesmo. Ele não estava nem amarrado, tá? E o gatinho ali bem feliz, ali assim, né? Aí, cara, eu vi que o Rick saiu para fora com o gato e o rato. Aí o gato a gente viu de novo. E o Rick voltou mexendo no bolso. Eu não sei o que ele pôs no bolso. Eu não sei onde ele escondeu o rato, amém? Mas não vou falar para vocês que é lá na cela do Pedro Wash, tá? Que aconteceu essa cena. Bem louca, o gato caçador de rato. Louco, né, cara? Meu Deus. Hã? Trouxe ali. Não, ele falou, vim para a comunhão. Trouxe uma parada aí, né? Trouxe um alimento. Para ele, né, gente? Então, assim, vamos continuar aqui. Eclesiofobia. Quem sabe o que é eclesiofobia? Nome louco, né, cara? Eclesiofobia são pessoas que têm medo de igreja. Sabia disso, cara? E tem um monte de gente que tem medo de igreja, né? Não vou na igreja, porque tem um medo. Vai que... Queridos, na verdade, o medo, ele é uma coisa boa. Se você for avaliar, o medo, ele te põe limites. Porque quando a gente não tem medo, a gente, cara... Quer um exemplo? Eu tinha medo da droga. Até os meus 12 anos eu tinha medo da droga. Eu me lembro que eu ouvia as pessoas falar, se você usar droga, você vai morrer. Se você usar droga, coisas ruins irão acontecer. Aí o que aconteceu? Um dia eu experimentei. E quando eu experimentei, em vez de ser apavorante assim, eu comecei a rir. Nossa, me deu fome. A droga nem é tão ruim assim. Perdi o medo da droga. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque se eu tivesse com medo da droga, provavelmente eu nunca iria para a droga. Amém, queridos? Mas... naquele momento eu perdi o medo da droga e me lancei na droga. Então você vê que em alguns momentos o medo, ele é importante, é bom, sabe? Tem algumas pessoas que têm medo de Deus. Medo de Deus, medo da ira de Deus, medo da mão de Deus. Na verdade nós teríamos que ter temor, queridos. E o temor é o medo de desagradar a Deus. Porque se eu tenho temor, dificilmente eu precisarei estar debaixo da ira de Deus. Amém, queridos? Porque eu não quero desagradar a Deus. Eu vou fazer as coisas que vão agradar a Ele, da maneira que Ele imagina, da maneira que Ele pensa. Então, queridos, mas por que isso? Para fazer uma introdução em algo que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos, abre lá Atos 4, versículo 1. Está dizendo ali, enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Vai para o próximo versículo. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte, até aqui. Preste atenção nessa passagem, queridos. O que ele está falando ali? Tem dois discípulos de Cristo, amém? Pedro e João. O que nós temos aqui? Pedro e João evangelizando, Pedro e João pregando o evangelho, falando da palavra de Deus. E de repente eles se deparam com aqueles que prenderam Jesus, com a galera que tinha levado Jesus Cristo para a prisão, pelo mesmo motivo. Qual era o motivo? Estar, como eles disseram, tumultuando no templo. E queridos, e por que eu falo, eu usei isso como exemplo? Porque esta cena poderia ter gerado medo no coração de Pedro e no coração de João. Por quê? Porque dias antes Jesus Cristo havia sido preso e foi crucificado.
E de repente eles se deparam com os mesmos caras prendendo eles. Não sei se foi para a mesma prisão, mas eles foram para a prisão. E queridos, uma pessoa sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, provavelmente ela ia falar assim: meu Deus, e agora? E agora o que eu faço? Nós fomos presos. Deus falou que eu tinha que evangelizar até os confins da terra, não conseguia atravessar a rua. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, nós temos aqui uma situação que poderia gerar medo. Então eles foram jogados na prisão, suas próprias vidas estavam sendo ameaçadas naquele momento. Suas vidas estavam em xeque. Queridos, no entanto, em vez de medo, nós vemos homens ousados. Os versículos posteriores ali a gente vai ler, você vai ver assim, ousadia desses homens. Como que podem uns homens que estavam há um tempo, cara, fugindo, correndo, de repente, tendo uma experiência dessa? Então assim, queridos, no último culto de quinta-feira, acho que foi de quinta-feira que o Moisés pregou? Foi, né? Quinta-feira. Então o Moisés, ele falou sobre uma pessoa, um paralítico que estava na porta do templo, estava pedindo dinheiro ali, e eles falaram: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E esse homem foi curado, depois foram contestados: como que você curou, como que aconteceu isso? Em resumo, a palavra de hoje praticamente ela segue essa ministração. Por quê, pastor? Porque, queridos, eu quero que vocês entendam alguma coisa. Esses homens, eles tiveram uma experiência com Deus no dia que eles receberam o Espírito Santo do Senhor. No dia que eles receberam o Espírito Santo de Deus, queridos, eles tiveram algo transformando a vida deles, de uma pessoa tímida, de uma pessoa medrosa, para uma pessoa ousada, com intrepidez. Pessoas que avançam, pessoas que falam, pessoas que tomam atitudes. Então você olha assim que de repente alguém que não se mexe, não se move, estava ali, se transforma numa pessoa que vai para a linha de frente, coisas que você fala assim: como que pode? Queridos, você pode até não acreditar, mas eu tinha medo de falar à frente de pessoas. Eu tinha medo de pegar um microfone, eu tinha medo de falar para um público qualquer. Fosse mais do que uma pessoa, eu já tremia. Não falava. Eu toco violão, mas eu tinha medo de cantar na frente das pessoas. Eu travava, não saía nada. Aí eu me escondia, eu falava: também não vou tocar para ninguém, vou tocar só para mim. Egoísta. Vocês estão aqui, queridos? Mas não é porque, queridos, não saberia fazer ou não poderia estudar para fazer. É porque eu tinha medo. E de repente você recebe algo da parte de Deus que transforma tudo aquilo. E esses homens receberam isso. Eles foram tocados pelo Espírito Santo e eles receberam ousadia. E a palavra nos ensina que eles foram ousados. Então, queridos, aí eles falam assim, que depois da cena, que esse homem foi curado na porta do templo, se formou uma multidão. E quando se formou a multidão, Pedrão estava lá bem de boa. Não, Pedrão falou: cara, olha só a oportunidade. Ele já deve ter falado para João: João, os campos estão brancos, João, nós somos os caras, vamos falar o evangelho para esses homens. Ele não falou: espera aí, que eu tenho que chamar os outros 10 discípulos, ou os outros 9, porque um já tinha ido. Mas ele falou assim: ei, olha só a oportunidade, está eu e você, nós temos o Espírito, nós temos o que nós precisamos, nós andamos com o cara, conhecemos o cara, nós temos que falar do cara. E sabe o que eles fazem? Eles vão falar. E quando eles vão falar, eles chamam a atenção daqueles que prenderam Jesus Cristo. Pô, mas quem que é esses caras que apareceram agora aí, falando ainda? Mais uma turma para incomodar. Vamos lá confrontar os caras. Foram lá, confrontaram Pedro e João, e a Bíblia fala que lançaram eles na prisão. Sabe, queridos, isso nos ensina muita coisa, porque muitas vezes, diante de qualquer obstáculo nas nossas vidas, nós paramos de falar do Evangelho. Muitas vezes, diante de qualquer dificuldade que nós enfrentamos, queridos, por uma perseguição, um não, uma coisa, uma porta que se fechou, a gente para. Por quê? Porque eu não estou no meu melhor hoje. Mas aí, queridos, Pedro e João,
Que eles ensinam a gente, cara, que não tem o meu melhor hoje, tem o melhor dele em mim, amém? E qual que é o melhor dele em mim? É o Espírito de Deus, o Espírito que me dá ousadia. Aí, queridos, a gente continua. Versículo 4, põe lá na tela. Olha o que diz o versículo 4. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Quem lembra em Pentecostes, quando Pedro começou a falar, quantos homens haviam sido tocados, queridos? Quantos homens haviam se convertido? Ele fala 3.000 homens. E nós estamos vendo aqui que depois que ele falou em Pentecostes, ele deu mais umas voltinhas no bairro, deu mais um rolê ali, se deparou com mais uma multidão, se deparou com um paralítico ali, curou o cara, andou mais um pouquinho, falou para mais uma galera. Só que detalhe, o versículo antes desse, que é o versículo 3, coloca lá. Eles os prenderam. Então, amados, eles falaram, preste atenção. Esses homens, eles falaram para a multidão, creiam, e foram presos. E lá na frente, no versículo 4, que eles foram convertidos a 5.000 homens. Sabe o que isso nos mostra, irmão? Quem quer saber? Isso nos mostra que não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus quem constrói. É o Espírito Santo de Deus que toca a vida das pessoas. Eu e você só temos a missão de falar. Eu e você só temos, queridos, a incumbência de chegar diante das pessoas e falar: e você conhece Jesus Cristo? Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Então, esse cara mudou a minha vida. É isso que ele fala. Hoje de manhã eu ouvi uma mensagem que dizia assim: cara, a igreja espera um evento de evangelismo. A igreja espera que eu tenha um ministério de evangelismo. A igreja espera que eu prepare algo ali, um flyer, um folder, um evento, uns caras do rap, uns caras do reggae, uns caras do rock, para ir para a rua fazer evangelismo. Mas, queridos, o que eu e você precisamos para fazer evangelismo já está em nós, chama-se Espírito Santo de Deus, amém? É o que eu e você precisamos, nós não precisamos do dia D para fazer o evangelismo, para falar de Jesus Cristo para as pessoas. A hora é agora, o dia é hoje. E esses dias, queridos, que um monte de gente estão aí se perdendo, irmão. E cara, provavelmente, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas provavelmente você já teve nessas festas também. Você sabe como era o dia seguinte para você. Você sabe como era, eu sei como era para mim. Eu sei o que era passar uma noite inteira bebendo, fumando, cheirando, e no outro dia não saber nem teu nome. Será que eu não precisava de Jesus Cristo, irmão? Claro que precisava. Mas eu precisava de uma pessoa que viesse e falasse de Jesus Cristo para mim também. Porque eu, por mim mesmo, não sairia atrás desse Senhor que tanto mundo fala. Por quê? Porque eu não conseguia. Então, amados, nós aprendemos algo com isso aqui. E olha lá. Versículo 5. Coloca lá versículo 5. Observe diante de quem que Pedro e João estão, queridos. Versículo 5 diz assim: e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todo quantos haviam a linhagem de sumo sacerdote. Até aqui. Sabe quem são esses caras? Esse cara é o Sinédrio. É o corpo do Sinédrio na época. Enfim, são as pessoas que tomavam as decisões, as pessoas que mandavam prender e soltar. É o STJ hoje. Aqui estava o careca. Amém, queridos? Dá para entender? Então eram os caras que tomavam as decisões, eram os caras que faziam as leis, eram os caras que executavam as leis. Eram os caras. E eles se deparam na frente daqueles e falam: nossa, são os caras que prenderam Jesus. E agora? Vamos correr? Não, eles falaram: não, vamos ficar. Queridos, até mesmo porque eles estavam presos, né? Porque aqui o Sinédrio veio diante deles. Não tinha o que eles fazerem, eles estavam presos. E amados, uma coisa que me chama muita atenção assim, esses são os mesmos homens que prenderam Jesus Cristo. E após a sua prisão, Jesus foi levado à casa de Anás, aonde saiu o seu primeiro, seu primeiro julgamento, vamos dizer assim. Aí depois ele foi levado para Caifás, aonde foi realizado o tal do julgamento simulado, onde fala: não, é culpado.
Aí depois, queridos, ele foi levado a Pilatos, onde ele foi realmente condenado à crucificação. Então o que nós temos aqui? 2 homens discípulos de Deus, de Cristo, cheios do Espírito Santo, diante da mesma circunstância que Jesus Cristo havia vivido quando anunciava as boas obras. As boas novas, não as boas obras. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, qualquer pessoa normal olharia para essa circunstância e temeria. Fala, cara, já é, mano. Pesou ao meu lado aqui agora, né? Pense nisso, queridos. No entanto, o medo não é o que vemos, queridos. Em vez disso, nós vemos ousadia. Nós vemos, queridos, um comportamento diferente. Aí ele fala assim, então lá no versículo 7, pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em que nome, ou em nome de quem fizeste isso? Não sei como está a versão lá. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estão chegando para Pedro e para João e falando assim, ei, quem que vocês acham que são? Vocês não viram o que a gente fez com Jesus? E agora vocês estão aqui falando em nome desse cara? Vocês estão falando em nome de quem mesmo? Aí, queridos, prestem atenção no versículo que vem ali. Só que para no versículo 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu. Cheio do quê, queridos? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu. Ele diz, autoridades e líderes do povo. Troca lá. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Esses homens não estavam preocupados com a vida daquele homem, eles estavam preocupados em nome de quem que eles estavam. Aí vai para o próximo versículo. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. O que ele está dizendo assim? Ei, aí ó galera, vocês podem ter o papel aqui, vocês podem ter a caneta aqui. Vocês crucificaram um homem, vocês mataram um homem, ele foi sepultado, mas veio o meu Deus e o ressuscitou no 3º dia, e hoje ele vive, é o que ele está falando. O que ele está nos ensinando, queridos? Ele não estava olhando para aqueles homens que estavam na frente dele. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, ela é uma pessoa ousada. Ela fala com autoridade no nome de Jesus Cristo. Ela manifesta poder em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E eu e você somos cheios desse Espírito também. Eu e você temos esse Espírito dentro de nós, queridos. Se nós temos esse Espírito dentro de nós, e essa obra não está sendo manifesta, porque provavelmente nós não estamos indo lá onde está a multidão. Porque, queridos, dentro da igreja a gente precisa ficar fazendo os milagres. Também. Mas, queridos, quem está dentro da igreja já está procurando ajuda, irmão. Quem está dentro da igreja já está interessado em alguma coisa com o Senhor. Se você está aqui hoje é porque você tem um interesse em Deus. Você tem um interesse em Jesus Cristo. Agora tem pessoa lá fora que não está. E nós somos um instrumento para falar de Jesus Cristo a essas pessoas. Queridos, aí ele continua o versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós e edificares, a qual foi posta por cabeça. Queridos, quem aqui gostaria de ter mais coragem? Quem? Gostaria de ter muita coragem? Erga a tua mão. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essas mãos levantadas hoje, Pai. Teus filhos, Pai, pede a Ti, Pai, um espírito de ousadia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que esse espírito já habita o coração dos Teus filhos. Eu declaro, Pai, intrepidez em Suas palavras, Deus, em nome de Jesus Cristo, ousadia nas Suas atitudes, autoridade vinda, Pai, pelo Espírito Santo de Deus. E eu declaro falido, Pai, todo medo, Pai, toda a intenção do diabo de paralisar essas vidas, Pai, em pregar o Evangelho, Deus, em nome de Jesus eu declaro por terra. Amado Deus, em nome de Jesus, nós somos a geração eleita, nós somos os sacerdotes que o Senhor tem levantado nesse lugar, nós somos as pessoas que vão em Teu nome, Pai, nós somos aqueles, Pai, a quem o Senhor separou, a quem o Senhor escolheu, Pai, e no nome de Jesus Cristo levaremos o Teu Evangelho, Pai, por todos os lugares dessa terra, Pai, até os confins da terra,
para a honra e glória do teu santo nome. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor, queridos? Queridos, mas Pedro tem um segredo, amém? Qual é o segredo de Pedro? Queridos, preste atenção. A primeira coisa que aprendemos é que Pedro estava certo de quem é Jesus. Ele tinha convicção, ele não tinha dúvida sobre quem é Jesus Cristo. Então, assim, queridos, primeira coisa que eu e você precisamos entender: meu relacionamento com Deus não gera dúvida, amém, queridos? É certeza. Jesus Cristo, será que Ele morreu? Não, queridos. Eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei quem eu era sem Jesus Cristo, eu sei quem sou com Jesus Cristo. Eu sei que se eu me afastar um pouquinho de Jesus Cristo, algo ruim vai acontecer. E eu sei que se eu estar perto de Jesus Cristo, queridos, é a obra dele que opera em mim. Algo da parte dele que vem em mim. Leia, vamos ler de novo lá, queridos. Atos 4, 8, 11. Põe lá. Para a gente entender por que Pedro sabia quem era Jesus Cristo. E como que nós podemos validar na palavra dele que ele sabia quem era Jesus Cristo. Pode pôr no 8 de volta, fazendo favor. Ele diz assim: cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo. Aí ele segue: estamos sendo interrogados porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Pode ir mais um. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu. Até aqui que depois eu vou voltar nesse versículo. O que ele está falando aqui, queridos? Ei, eu estou em nome de Jesus Cristo, aquele que você matou, mas ele ressuscitou. Então, queridos, ele não está falando eu acho que ressuscitou. Ele não está dizendo será que ele ressuscitou. Ele está afirmando, ele ressuscitou. Por que ele está afirmando que ressuscitou? Porque ele teve experiência com Jesus Cristo, irmão. Porque ele teve a presença de Jesus Cristo diante dele, ele pôde ver Jesus Cristo. E muitas vezes, queridos, nos falta isso, essa experiência com Jesus Cristo. Nós viemos à igreja, nós erguemos nossas mãos, nós declaramos o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, mas nós não temos experiências com Jesus Cristo. E como que eu faço para ter uma experiência com Jesus Cristo? Começa a clamar. Começa a pedir: Pai, eu quero essa experiência, toca meu coração, toca a minha mente, muda o meu ser. Enche-me da tua glória, invada-me todo o meu ser, para que todo medo, para que toda a frieza ela vá embora e fique o que é de Deus. Queridos, aí ele continua. Se você observar o versículo 7 desse texto, você vai notar que eles questionam Pedro e João: em nome de quem vocês falam? Ué, vocês estão representando quem aqui? Pedro e João sabem quem eles eram, queridos. Assim como eu e você precisamos saber quem nós somos. Nós fomos comissionados. Amém, queridos? Nós não estamos aqui como coitados. Amém, queridos? Nós não estamos aqui como pessoas, como a minoria, ou como pessoas medíocres. Não, queridos, nós estamos aqui como pessoas escolhidas por Deus. Nós fomos separados, fomos selecionados. Ei, queridos, Deus foi lá e achou você. Por que Ele achou você? Eu não sei, mas você tem que perguntar para Ele. Ele achou você com todos os seus defeitos, com todos os teus problemas, com todos os teus achismos, mas Deus falou assim: é esse cara, é essa menina. São essas pessoas que eu quero para fazer a minha obra na cidade de Rio Branco do Sul. Ele poderia ter trazido qualquer pessoa, mas trouxe você. Trouxe eu. E o que nós temos para dar para Deus, queridos? Nada. Não temos nada, porque se nós formos examinar, queridos, os nossos pensamentos, examinar os nossos corações, nós estamos caindo em todas as ciladas que eu coloquei lá no meu livro, Gálatas 5,19. Todas elas. Algumas mais, outras menos, mas nós caímos. Então o que nós temos? Nós não temos nada, queridos, mas nós também temos tudo. O que nós temos então? Nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, queridos, nós temos tudo. Eu só preciso abrir meu coração para Ele e falar assim: Jesus, faça a obra.
Jesus toca o meu coração então, muda a minha realidade. Mas aí, queridos, é andando no caminho, não é parado, irmão. A palavra diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No caminho, queridos, quem está no caminho anda. Você pega o caminho, você começa a andar, você conhece Jesus, você vai saber a verdade de Jesus. A verdade de Jesus te leva à vida eterna, irmão. Esse é o propósito. Isso é o que Deus oferece para mim e para você. É para isso que Deus nos chama, queridos. Agora, uma coisa que eu fiquei refletindo. Preste atenção, Pedro, quem lembra da história de Pedro? Pedro foi questionado ali, ei, em nome de quem que vocês estão? Quem lembra a última vez que Pedro foi questionado sobre isso? Quem já não lembram? Eu vou contar para vocês então. Então a palavra diz que Jesus Cristo foi preso. E Jesus Cristo disse para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí, queridos, o que acontece? Pedro fala, não vou te negar. Aí quando Jesus Cristo vai preso, queridos, diante dessas pessoas que estavam diante de Pedro e João agora, aí eles falam assim, mas você não é aquele que andava com ele, que está lá? Não. Aí eu falo, não, mas você tem a cara deles. Não. Mas você se veste igual a eles. Não. Será que ele não lembrou essa hora, daquele episódio, daquela cena? Poxa, estou diante daqueles caras, e naquela outra vez, eu neguei Cristo. Naquela outra vez eu disse não, que eu não conheço Ele. E dessa vez, queridos, cheio do Espírito Santo, Ele não disse eu não conheço. Ele disse eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Ele não falou só eu não conheço. Ele falou assim, eu venho em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, o que é isso? É o poder do Espírito Santo na vida desse homem. É o que estava fortalecendo ele nesse momento. É o que estava instruindo esse homem nesse momento, queridos. E ele simplesmente estava renunciando àquele velho homem, aquela pessoa que negava Jesus Cristo, e estava afirmando agora, eu sou uma nova pessoa diante da presença do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou aqui representando Ele. E Jesus não está interessado, queridos, o quanto você é limitado ou o quanto você não é. Ele só está preocupado, queridos, se você vai negá-lo ou não. É isso. Porque o resto Ele vai fazer através de você. Queridos, nós vemos a resposta de Pedro no versículo que nós lemos. Pedro diz, por qual boa ação vocês estão nos julgando? Porque eu curei um homem? Não, mas ele não foi curado por mim, foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Ele está falando assim, não fui eu quem fez, foi Deus, eu só estou representando. Só estou representando Jesus Cristo. E o que eu e você somos? Representantes do Senhor. Embaixadores de Cristo, cristãos. E cristão precisa entender, queridos, que ele é um imitador de Cristo. As minhas atitudes precisam mostrar Cristo. As minhas atitudes precisam dizer. Agora, queridos, não é correto eu vestir uma máscara de cristão. Porque nenhuma máscara fica diante da presença do Senhor, amém, queridos? Não fica, ela cai. Ela cai. Então o que eu estou colocando aqui para você? Pastor, eu não sei o que fazer, começa a pedir para Deus te encher. Se quebranta, se joga, se lança na presença do Senhor Jesus Cristo e fala, Jesus, eu não sei, eu não consigo caminhar sem o Senhor não. Eu tive uma experiência de 21 anos de droga, como eu falei para vocês, queridos. Tinha compulsividades, eu tinha crises de abstinência. Crises que era coisa horrível. Eu me lembro disso às vezes assim, cara, e falo assim, meu Deus, como que eu pude viver uma história dessa? Cara, era coisa horrível. A minha mulher é testemunha disso, queridos, porque ela viveu essa história ao meu lado. As outras pessoas não viam isso, mas ela viu. Ela viu cada cena que a gente passou, cada situação que nós passamos. E, queridos, eu não conseguia. Eu não tinha força para mudar, eu não tinha hora que eu não tinha nem vontade, não tinha desejo, não tinha nada, eu já tinha desistido da minha vida. Mas o dia que eu encontrei Jesus Cristo, queridos, algo foi tocado no meu coração. Algo foi gerado aqui dentro, algo foi transformado. E eu falei, eu ouvi uma palavra assim, ei, se você quiser, ele falou, você quiser. Ele, foi igual ao que ele falou pro paralítico no último culto que Moisés ministrou. O que Jesus Cristo pergunta para aquele homem? Quer ser curado? Queridos, e Jesus ele pergunta, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser mudado? Cara, é uma resposta, sim ou não.
Aquele dia eu disse sim, porque tantas outras vezes eu tinha dito não. E sabe o que aconteceu, queridos? Aquilo que eu vivi durante anos, saiu assim, ó. Cientistas não conseguem explicar o que eu vivi. Especialistas na área não conseguem explicar o que eu vivi. Só eu consigo explicar o que eu vivi, porque fui eu quem vivi. A história é minha, foi eu quem vivi aqueles dias. Eu sei qual era a história que eu estava vivendo naquele momento. Eu sei o que é ser tocado por Deus, queridos. Eu sei o que é ser visitado por Deus. Mas, ei, amados, alguém perguntou para mim assim: se você quiser, Jesus muda essa história. E eu falei: eu quero. Chega de adiar. Chega de empurrar com a barriga. Chega de dar o meu jeito. Chega de querer resolver com as minhas mãos. Pai, eu preciso das tuas. Senhor, eu preciso das tuas mãos. E as tuas mãos que vão mudar a minha história. Uma história que não conseguia ser mudada, queridos. Há 10 anos que eu estava tentando, porque os outros 11 anos eu gostava de usar. Os outros 11 anos eu fazia porque eu queria fazer. Mas 10 anos eu não queria mais. Eu estava tentando parar e não conseguia. Aquilo saiu assim. E a minha vida foi completamente mudada. Eu sei o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu sei o que é ser visitado pelo Senhor. Mas quando eu fui visitado pelo Senhor, o que Deus falou? O que Deus me disse? Senta aí, fica de boa aqui, ó. Tá tudo certo. Deus falou: não. Agora levanta e leva aqueles que precisam aquilo que eu te dei. Porque foi isso, queridos. Você foi curado para curar. Você foi salvo para salvar. Você foi liberto para libertar. E nós não podemos ser egoístas, queridos, a ponto de achar que não aconteceu nada nas nossas vidas, porque aconteceu sim. Aconteceu sim, você foi tocado, você foi alcançado, você ouviu a palavra, você recebeu Jesus Cristo, queridos. E tem alguém que tem a mesma história que você, que está lá num lugar onde você estava um dia, e só está, queridos, ali esperando você chegar e falar assim: ei, Ele fez na minha vida, Ele faz na sua também. Mas é um posicionamento, irmão, e isso custa, isso é pesado. Mas a gente tem que se posicionar, queridos. Amados, versículo 10, ele diz assim, coloca lá o versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Não é nas tuas mãos, irmão. Não vai ser você. Não é que a tua oração é poderosa. Não é porque você... Eu até coloquei se você ler o meu livro, tem uma passagem lá, que eu coloco assim: um dia eu estava no culto, pregando, senti algo maravilhoso, e de repente eu fui orar pelas pessoas, e as pessoas foram curadas, e as pessoas foram tocadas, e foram batizadas pelo Espírito Santo, e eu terminei aquele culto e falei assim: nossa, preguei pra caramba hoje, nossa, falei muito de Deus. Aí Deus me lembrou naquele dia, através da boca da minha esposa. Você lembra daquela passagem que fala que o Senhor manda os seus discípulos ir lá soltar o jumentinho? Lembro. Então, e eu perguntei para Deus: Pai, o que o Senhor quer falar sobre essa passagem? Ele falou: Marcelo, você é o jumentinho que carrega Jesus. Sem Jesus nem para jumento você serve. Eu falei: nossa. Por isso que eu disse que o livro é pesado, irmão. Se você não comprou, compre. Vai chacoalhar suas estruturas. Amados, sem Jesus, nem para jumento. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus, Ele nos comissionou a algo. Ele nos direcionou a algo. Mas nós só conseguimos fazer essa obra se Ele estiver na causa, se Ele estiver presente. Se Jesus não estiver presente, nós não conseguimos, irmãos. Nós paramos pelo caminho. Nós começamos e deixamos para trás. Nós precisamos o dia todo, o tempo todo, buscar Jesus, buscar Jesus. Tua prioridade, irmão, é acordar e buscar Jesus. Tua prioridade é primicial, o teu dia é Jesus. Posso perguntar? Não precisa levantar a tua mão, mas quantos de nós aqui nesse lugar começa o dia fazendo uma oração, lendo a palavra, tendo uma devocional, tendo comunhão com Deus? Ah, pastor, eu tenho o meu trabalho. Queridos, todo mundo tem trabalho, irmão. Todos nós.
Mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós invertemos prioridades, irmãos. Mas se você quiser essa ousadia da parte do Senhor, se você quiser algo a mais com Deus, ei, irmãos, mergulhe. Se você olhar de cima, você só vê a ponta do iceberg. O grande iceberg está de baixo e você só consegue ver mergulhando. Só consegue ver mergulhando. E aproveitando, nós temos o mergulhando na palavra. Amém, queridos? Amados, posso falar uma coisa? 3 pessoas, vou falar mesmo assim porque 3 pessoas querem ouvir. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu passo um tempo imenso. A Simone sabe. Eu invisto muitas horas do meu dia para gerar conteúdo, para colocar no aplicativo, para que você tenha uma opção. Porque eu sei quando a gente vai para o YouTube, a gente vai para o Netflix, a gente vai para o TikTok, a gente vai lá para o, sei lá, Instagram, tudo. Queridos, você vê mensagenzinhas. Ai, Jesus, ai, isso, aquilo, aquilo. É legal, é bacana, às vezes nós somos tocados por isso. Mas, queridos, é muito superficial para quem quer ter experiências maravilhosas com Deus. É muito superficial. Nós temos o mergulhando na palavra aqui, queridos. E a ideia do mergulhando na palavra não é eu ficar te ensinando, é eu te instigar a aprender e a compartilhar. Minha ideia não é vir aqui e ser professor de você, não, é te mostrar. Quer pesquisar? Aqui, ó, assim que você pesquisa. Quer estudar? Ó, essa Bíblia pode te ajudar. Quer aprender isso aqui vai te ajudar também. A ideia é essa, queridos, é desenvolver esse desejo no nosso coração de buscar a palavra de Deus. Aí coloquei no aplicativo aqui agora, queridos, um estudo. 50 capítulos de Gênesis. E irmão, eu tive que inserir um por um daqueles lá que você só aperta o botãozinho e lê. Um por um. E já estou no Gênesis 5 agora, do Êxodo 5. E a ideia é colocar todos os livros da Bíblia. Isso quer dizer que eu tenho trabalho para o ano inteiro. Amém, queridos? Mas ei, isso é para engrandecer o homem? Não, queridos. Isso é para te dar uma ferramenta que você possa estudar, possa aprender e possa viver algo diferente com Deus. Que você não fique no basicão, nas águas batendo lá na canela, queridos. Se você possa mergulhar de verdade. Porque, amado, se você tiver experiência com a palavra de Deus, cara, ninguém te tira do caminho de Deus. Se você aprender a palavra de Deus, cara, ninguém vai te roubar dessa presença, queridos. Você não vai ser aquela pessoa que vai andar um tempo e desviar. Você vai ser aquela pessoa que você vai permanecer, por quê? Porque você conhece a palavra. Você não é convencido por homens, você é convencido pela palavra de Deus. E sabe o que é interessante, queridos? Quando você se relaciona com a palavra de Deus, você se transforma igual Pedro. Cheio do Espírito Santo de Deus, tem a revelação da palavra de Deus. E queridos, e consegue falar, evangelizar, orar, pregar para qualquer pessoa. Por quê? Porque você é cheio da palavra. Você é cheio do Espírito instruído na palavra, amém, queridos? Mas vamos seguir aqui. Então, amados, Pedro está dizendo assim, nós curamos em nome de Jesus Cristo. Esses são os líderes religiosos, como eu disse para vocês, que prenderam Jesus. Mas ele está ali naquele momento, queridos, não mais com medo, não mais negando Jesus. Ele está falando assim, ei, foi o nome de Jesus que fez isso. Foi no poder do nome de Jesus Cristo. Então, o que lhe deu coragem para dizer isso, queridos? O que foi? Foi o Espírito Santo, que nós lemos lá no versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo. Queridos, no que diz respeito à fé cristã, irmãos, nós precisamos entender que a ressurreição é o ponto principal. Então Pedro está falando assim, foi no nome de Jesus Cristo, aquele que você matou, mas ressuscitou. E a ressurreição traz vida, irmão, amém? A ressurreição, queridos, ela regenera, ela restitui, ela restaura, ela transforma, ela muda. Os que não são em são, os perdidos em achados. É a ressurreição de Cristo, e Pedro sabia disso, irmão. Então Pedro está falando assim, ei, sabe aquele homem que vocês crucificaram? Então ele morreu, né? Ele ressuscitou, ele cria na ressurreição. E essa é a base da fé cristã. Porque se eu não crer na ressurreição de Cristo, queridos, não faz sentido eu pregar esse evangelho. Não faz sentido eu sair e proclamar evangelho, queridos. Eu quero que você coloque na tela, coloque para a gente 1 Coríntios 15, versículo 11. Se você tiver aí, abre a tua Bíblia. Olha o que Paulo diz, queridos.
E Paulo, ele está falando para essa igreja aqui, que ele fala assim, ei, Jesus Cristo, ele usou os discípulos dele, ele usou os apóstolos dele, ele operou milagres aqui, fez isso, fez aquilo, ele até me usou. Ele até me usou. E daí ele diz ali, logo não faz a diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês já creram. Aí ele continua dizendo ali, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos, continua, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Aí ele continua, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Olha só o que ele está dizendo aqui, queridos. Continua mais um lá para a gente. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Pode ir até o 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, queridos, os nossos pecados não foram perdoados. Se Cristo não ressuscitou, tudo que nós vivemos é mentira. Mas eu creio que Cristo ressuscitou. E creio que fui perdoado. Creio que sou redimido dos meus pecados pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus, porque tu me amou tanto, 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 que se permitiu ir à cruz, derramar o seu sangue para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ter acesso ao meu Deus. E eu sou muito grato a ti por isso, Senhor, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Queridos, fato é, temos tudo o que nós precisamos para seguir em frente. Nós temos o sacrifício de Cristo, nós temos a ressurreição de Cristo, nós temos o Espírito Santo, que nos ensina e nos capacita sobre todas as coisas. Então nós temos todas as ferramentas para seguir em frente. Então, queridos, o que eu e você estamos esperando? Talvez você possa dizer assim, ei, mas isso era para os discípulos que andaram com Cristo. Amados, isso é para mim e é para você. Quantos de nós em 2023 somos cheios do Espírito Santo? E como nós podemos saber disso? Como podemos ter ousadia se nunca nós vimos Jesus ressurreto? Crendo. A palavra é essa, queridos, crendo. Queridos, algo vai testificar no teu coração a palavra de Deus, a vontade de Deus. E esse algo está escrito no versículo 8. Pedro cheio do Espírito Santo. Um homem medroso, negou a Cristo, de repente está diante dos mesmos caras que prenderam Cristo e afirmando, Cristo ressuscitou e no nome dele eu estou curando aquela pessoa. Queridos, então Pedro não está falando por si mesmo, o Espírito Santo está falando através dele. Pedro não está ali, queridos, usando as suas forças, usando seus braços, ele está sendo guiado e instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está com medo, porque não é ele quem está no comando, é Jesus que está no comando, queridos. Então, amados, se você tem medo de alguma coisa, coloque nas mãos do Senhor, deixa Deus controlar, deixa Deus comandar. Ele vai mudar, Ele vai cuidar, Ele vai restituir, vai restaurar o que precisa ser feito. Jesus Cristo, quando Ele falou para Pedro, Ele não disse assim para Pedro, ei Pedro, você edificará a minha igreja. Ele disse assim, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E ele diz, vou usar você. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Fala, vai usar você também. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é como uma pedra, queridos, é um tijolinho. E Deus, Ele está te usando, Ele está te trabalhando na sua vida, Ele está moldando. Alguns de nós estão ali naquele processo de cuidado, de zelo. Outros já estão no processo de prensa. E outros já estão sendo assentados mesmo.
Já estão sendo ali, pá, pá, pá. Glória a Deus por isso, queridos. São fases, etapas que nós iremos viver. Amados, não são as habilidades de Pedro, sabe, na pregação. Não é o que Pedro sabia fazer, é o que estava nele. Não é o quão bom Pedro era, é o quão o coração dele estava aberto para que aquilo acontecesse. Então não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Essa igreja não está aqui porque o pastor Marcelo está à frente dessa igreja. Essa igreja não é nada sem Jesus Cristo. Essa igreja não está aqui porque um dia um de nós ou outro fomos usados para ir aqui, pendurar uma tomada, fazer alguma coisa, ou irmos para a rua. Não foi isso, irmãos. Essa igreja só existe porque Jesus Cristo um dia olhou o clamor dessa terra e falou assim: eu preciso alcançar uns loucos, né? Ele falou: tem uns doidão naquela cidade lá, eu preciso achar esses caras, Mas quem vai? Só pode ser outros loucos. Não tem como mandar um são evangelizar uns loucos, né? Tem como eu mandar uns caras certinho, tudo bonitinho ali, cabelinho penteadinho pro lado assim, evangelizar uns doidão? Não tem. Quem que ia evangelizar você, Alcer? Se não fosse um louco. E quantos foram alcançados por você? Porque você é louco. Louco por Jesus. E Jesus, Ele está restaurando isso no teu coração. Ele está te devolvendo essa essência. Sabe os caras do reggae? Os caras da valeta? Os caras que estão esperando você chegar. Deus precisa de pessoas assim. Deus precisa de pessoas desse jeito. Não dá para ser outro. Tem homens e mulheres nessa cidade que nunca serão alcançados por outras pessoas. Pastor, eu não sou louco. Você é, você que não sabe, mas você é. Só o fato de você estar aqui, você é. Mas louco que eu digo, queridos, louco por Cristo, apaixonado por Jesus. Aquelas pessoas que se movem e não medem esforços para fazer as coisas para Deus. Aquelas pessoas que não estão preocupados com coisas que não venham da parte do Senhor. Quantas coisas nós já fizemos, queridos, que desonraram o nome de Deus. Quantas coisas nós continuamos fazendo que desonram o nome de Deus. Mas o quão grande é esse amor por nossas vidas, que Ele continua olhando para nós e falando assim: não, é você. O que você precisa, eu já coloquei dentro de você. O que você precisa está dentro de você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A palavra diz lá, o versículo 4, ei, muitos que ouviram creram, mas Pedro estava preso. Então muitos que ouviram você falar um dia, muitos que escutaram uma ministração saindo da tua boca, uma canção, um abraço, um sorriso. Essas pessoas, elas creram no Deus que você serve. Por quê? Porque elas viram isso em você. Elas escutaram algo assim que tocou o coração delas e falaram assim: mas eu quero isso para mim. Isso não é mais você quem faz, é Deus que faz através de você. Você só é um instrumento a partir de então. Os mensageiros do Evangelho, eles estavam na prisão, mas a mensagem do Evangelho não está na prisão. O líder dos apóstolos está preso, mas o Espírito de Deus não. E talvez hoje não seja o teu melhor dia. Talvez hoje você não esteja no seu melhor, na sua melhor estação. Mas é fato que o Espírito Santo de Deus está em você. E Pedro não estava olhando para uma circunstância que ele estava vivendo, o problema que ele poderia enfrentar. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em levar o Evangelho.
Talvez hoje você olhe para todas as coisas à sua volta e até se questione e fala: Jesus, por que tudo isso? Por que, Jesus? Tu és santo, Senhor. Pedro e João, eles se apresentaram corajosamente perante o Sinédrio e disseram: Jesus é o Messias. Eles olharam para aqueles homens e falaram assim: ei, Jesus é o Messias. Ele é aquele que todos nós sempre esperamos. E algumas pessoas conhecerão esse Messias através de você. Eles não terão outra oportunidade que não seja você. Eles não verão outra, ou eles não terão outro momento que não seja você. Mas Jesus, ele foi exaltado à direita de Deus e ele derramou seu Espírito em nossas vidas. E Pedro, ele tinha mais uma coisa nele, queridos, que ele tinha a certeza, e aquilo dava coragem a ele, aquilo dava ousadia a ele. Ele sabia, queridos, que Jesus é o único caminho da salvação. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Ele estava dizendo: ei, não existe outro caminho que leve a Deus que não seja o Senhor Jesus. Existe uma cena no Evangelho, irmãos, onde várias pessoas seguem Jesus Cristo. E um dia Jesus Cristo, ele trouxe uma palavra mais forte para os seus discípulos. E no dia que ele fez isso, muitos deixaram de seguir Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês, vão também? Aí Pedro diz, João 6,68, Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, Senhor? Pedro, ele é capaz de permanecer com ousadia e coragem, porque sabe que não existe outro caminho de salvação. Não tem um plano B, irmão, não tem um plano B. Nós cantamos aqui agora que a igreja seja arrebatada, mas se a igreja for arrebatada e eu não estiver no caminho do Senhor, se eu não estiver com Jesus Cristo, eu não estarei com Ele. Eu quero que você pense, queridos. Existem pessoas doentes. Existem pessoas afundadas no crack, na cocaína, na bebida. Existem casamentos destruídos, famílias completas destruídas. Existem pessoas que estão enfermas, doenças terminais. E existe uma cura para isso. Você sabe qual é essa cura. Você sabe da onde vem essa cura. Pedro e João, eles conheciam, e eles tinham uma incumbência. Eles sabiam o que podia mudar, eles sabiam o que podia transformar aquelas vidas, eles sabiam o que podia restaurar aquelas casas, eles sabiam o que podia resgatar um homem da droga, eles sabiam o que poderia devolver um pai para sua casa. Eles sabiam e eles tinham uma missão de proclamar essa palavra. Eles tinham uma missão de levar e falar: ei, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode restituir a sua casa. Jesus pode libertar você das drogas. Jesus pode libertar você da bebida. Jesus pode devolver o teu relacionamento. Jesus pode transformar tudo em você. Ele é o único caminho, não há outra cura, não há um plano B. Esses homens, eles foram compelidos a pregar o Evangelho porque eles só tinham essa alternativa. Eles não tinham plano B, eles só tinham esse caminho, eles só tinham essa opção. Porque não existe um plano B.
Não existe outra opção. Se realmente acreditamos que Jesus é a cura, então nós também seremos compelidos a contar aos outros. Veja o versículo 12, queridos. Atos 4:12, preste atenção no que ele está dizendo ali. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Não existe outro nome, não existe outra direção, não existe outro caminho. Vivemos num mundo de pluralismo, queridos, onde religiões dizem que existem vários caminhos que levam a Deus, mas não existe outro caminho que leve a Deus que não seja através de Jesus Cristo. A Bíblia é clara, apenas um caminho. Você pode procurar qualquer caminho, queridos. Qualquer caminho que te traga conforto agora. Qualquer caminho que te traga a paz que você tanto procura. Qualquer caminho que não te confronte. Qualquer caminho que não mexa com a tua estrutura. Qualquer caminho que não seja pesado, que não seja árduo, que não seja sacrifício. Mas a Bíblia diz que há somente um caminho a Deus. Só há um caminho para a salvação. Jesus, Ele é o único mestre, Ele é o único Senhor, Ele é o verdadeiro caminho. E essa é a terceira razão pela qual Pedro e João puderam proclamar a mensagem com ousadia. Atos 4, versículo 18, queridos. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Recantoria larabaxi andranai. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês e não a Ele. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que esses homens estão falando? Ei, vocês acham mesmo? Eu conhecendo Jesus Cristo, eu sendo cheio do Espírito Santo, eu vou dar vozes às tuas direções e não vou ouvir a voz do meu Pai, e não vou ouvir a direção do meu Deus. O Sinédrio, ele ficou espantado, queridos, quando eles viram a coragem de Pedro e João, e eles perceberam que aqueles homens comuns e sem instrução estavam sendo usados, estavam sendo ousados. Eles eram conhecidos, eles sabiam quem era Pedro e João, eles sabiam quem era Pedro e João sem Jesus Cristo, mas eles não sabiam quem era Pedro e João com Jesus Cristo. As pessoas lá fora sabem quem é você sem Jesus Cristo, mas eles não sabem quem é você com Cristo, irmão. Eles não sabem quem é você cheio do Espírito Santo. Eles não sabem quem é você em nome de Jesus. Esses homens, eles receberam uma direção. Seu comandante, seu mestre, Jesus Cristo, ele olhou para os seus discípulos e ele falou assim: ei, olha para cá, igreja, olha para cá. Jesus Cristo chegou diante dos seus discípulos e ele falou: ei, vá e faça o teu trabalho. Ele só deu uma direção. Ele não falou: ei, se vocês estiverem bem, faça o teu trabalho. Ei, se vocês sentirem no coração, faça o teu trabalho. Ei, se você sentir um arrepio aí, faça o teu trabalho. Ele disse: ei, discípulos de Cristo, ei, servos do Senhor, ei, homens e mulheres escolhidas por Deus, levanta-se, Bola de Neve, Rio Branco do Sul. Levanta-se, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, e faça o teu trabalho. Nós não podemos parar de falar do que vimos e ouvimos, Pai. Nós não podemos falar, Pai, parar de falar, Pai, dos teus milagres em nós. Eu não posso parar de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso deixar de falar
que Ele me resgatou do inferno, que Ele me tirou de valetas, que Ele me tirou de lugares aonde eu era humilhado pelo diabo, aonde eu era humilhado pelos servos do diabo, aonde eu era roubado, eu era enganado. E Ele me levantou, Ele me colocou sentado junto aos príncipes, e Ele falou para mim: vai e faça teu trabalho, vai e faça teu trabalho. Ele não esperou eu ficar bem para fazer meu trabalho, Ele só disse: vai e faça o teu trabalho. Você já tem tudo que você precisa, você foi perdoado pelos teus pecados, você é cheio do Espírito Santo, então vá e faça o teu trabalho. Ei, igreja, você não pode parar de falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Cada um de nós nesse lugar tem uma história. Cada um de nós foi achado por Jesus Cristo, foi encontrado por Jesus Cristo. Um dia nós estávamos num lugar bem escuro, mas nós não víamos a escuridão, porque cego não vê. Nós estávamos num lugar fedido, mas nós não sentíamos cheiro, estávamos acostumados com a podridão. Nós não ouvíamos os gritos, nós não ouvíamos as vozes, porque surdo não ouve. Nós não saíamos do lugar, nós não andávamos para lugar nenhum. Por quê? Porque paralítico não anda. Mas um dia essa porta se abriu e Jesus Cristo chegou, e as mãos dele vieram sobre os teus olhos e fala: filho, veja. Então as mãos dele vieram sobre os seus ouvidos e fala: filho, ouça. Então as mãos dele tocaram os teus pés, tocaram as tuas pernas, tocaram o teu corpo inteiro e falou: filho, anda. Então o serafim com brasas afogueadas, ele desce do altar do Senhor, do lado do trono do Senhor, e com aquela pedra afogueada ele vem e toca a sua iniquidade. Eu era homem de lábios impuros, já não sou mais. Eu era um homem que vivia longe de Deus, já não vivo mais. E pelo fato de eu estar na presença de Deus, eu quero declarar para o mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vive. Rio Branco do Sul, Jesus Cristo vive. Itaperu Sul, Jesus Cristo vive. Serra Azul, Jesus Cristo vive. E Ele cura os enfermos, Ele sara as feridas, Ele restitui as famílias. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é santo, 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 santo. Ô Liderson, vem cá com o chofar. Tem muitas pessoas que estão enfermas nesse lugar, corações que endureceram, mentes que foram blindadas. Você vai fazer um ato profético, queridos. Se você realmente quer ser curado, se você realmente quer ser liberto, na hora que esse chofar tocar, você vai dar o teu maior grito de júbilo ao Senhor. E você vai começar a adorar o Senhor, entoar cânticos. O louvor ele vai ficar parado por alguns segundos aqui. E você vai cantar, você vai declarar, você vai levantar a adoração ao Senhor. E o Espírito Santo que habita em você, Ele vai te conduzir nisso agora. Ele vai te tocar e Ele vai te conduzir. Alguns de vocês viverão uma coisa maluca aqui agora. Pai, nós estamos aqui. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele nos deu vida. Nós conhecemos o caminho, Senhor. Nós temos uma missão. E nós não vamos parar. Eu não vou parar, Senhor. Nós não vamos parar. Feche teus olhos, queridos.
Feche teus olhos. Yadradarabasure arabaxe. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Vem tocando, Jesus, vem tocando, vem tocando. Rabassore arabaxe, abasso yaradai. Rabassore arabaxe. Abasso yadranai arabaxe. Eu quero orar por você. Se você quiser uma oração, sai do teu lugar e vem para frente. Queridos, não tem um motivo específico não. Você só está aqui e quer uma oração. Pai, eu quero tanto uma oração. Sai do teu lugar e vem para frente, eu quero orar por você. Eu e a pastora estaremos aqui orando por você. O teu amor me deu uma nova canção e me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção.
voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar.
pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua,
céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. E em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá.
fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer. Poder tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder poder tua é a glória pra sempre, amém. A gente vai terminar, queridos, mas eu queria só que as crianças viessem aqui para frente. Vem correndo. Tem uma criança aí, corre aqui na frente. Vem aqui para frente. Amém? Vem para cá. A palavra diz: deixem vir a mim as criancinhas. Se o meu coração for igual ao de uma criança, provavelmente eu estaria agradando o Senhor. Santo, 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 santo. Adoradora do Senhor. Tem milícias de anjos ao teu redor, Deus cuidando de você.
seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu E teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória pra sempre. E teu Glória a Deus. Agora o segredo é, vamos fechar, queridos, mas dançando a Jesus, amém? vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo. toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua 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 glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Amém, amém, amém. Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Jesus. Ó, tá rolando um avivamento lá nos Estados Unidos, outro aqui agora, amém? Vamos seguir. 140 horas nós aqui. Amém, glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus é bom, queridos? Deus é muito bom. Ele cura todas as enfermidades, em nome de Jesus. Queridos, isso é um pré-seminário Cura e Libertação. O que vocês acham que vai rolar nesses dias? Deixa o céu descer. Já desceu, né? Aí a gente vai cantar, vem com fogo e toda a sua glória. Mano, se preparem, amém?
Diga para essa pessoa que está ao teu lado, esteja preparado para esses dias. Queridos, deixa eu falar uma coisa só para a gente fechar. Nesses dias são dias onde, cara, tudo de ruim acontece. Por quê? Porque o diabo ele quer de alguma maneira não te trazer nesse seminário. Tá? Então ele vai usar de todas as suas estratégias, suas artimanhas, para que você não esteja aqui. Mas você vai falar comigo aqui agora. Ei, diabo! Você perdeu? Mané. Aleluia, aplaudo bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Plaquinha do Boas-Vindas. Eu quero fazer uma oração com você. Se você está aqui hoje pela primeira vez, se conseguiu ficar até o final desse culto, depois de tudo que rolou aqui, Deus seja louvado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você está aqui hoje, queridos, quero te convidar a fazer uma oração entregando sua vida a Jesus Cristo. Pastor, eu já fiz isso, nós fazemos isso todos os cultos, amém? Nós só convidamos você que não faz a fazer também, amém? Então, queridos, com os teus olhos fechados aí no seu lugar, entendendo quem é Cristo, entendendo o sacrifício de Cristo naquela cruz, eu te convido a fazer uma oração. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. E o Senhor ressuscitou. E o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor vive. E hoje o Senhor vive. E eu declaro. A minha vida. A minha vida. É sua. É sua. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. Meu lindão. Meu lindão. Amém. Glória Amém. a Deus. Aplaudo bem forte o Senhor. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levante uma das tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo, te capacite, direcione e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, há muitas vidas ali fora esperando você. Amém? Seja um instrumento, vá e faça o seu trabalho. Amém, queridos? Aleluia!